Boa noite para você que está acompanhando aí a gente, né? Mais um vídeo do quase o nosso canal. Agora a gente vai falar do nosso experimento 5, que não foi tanto um experimento, né? Não deu tempo da gente executar sua totalidade, mas eu sou o Guilherme, tá comigo o Christian, o Luiz e o Anderson. E aí hoje a gente vai falar, nesse experimento 5, pode passar o Luiz. A gente vai falar sobre antenas, né? A gente vai falar sobre transmissores de ondas eletromagnéticas e receptores, né? E aí a gente vai abordar um pouco aí da teoria, os objetivos, né? Os procedimentos experimentais, resultado e a análise desses resultados, né? Finalizando com uma conclusão. E é isso, né? Então, indo aí para introdução teórica e o nosso objetivo. Sou eu, né? Pois é, então agora a gente vai introduzir um pouco de uma antena muito comum hoje em dia, né? Nos primórdios aí das telecomunicações móveis, na primeira geração, não era comum esse tipo de antena. Era mais utilizada a antena aí, quem é mais antigo aí igual eu, lembra da antena que a gente tinha que puxar, né? Aqueles telefones que a gente apelidou aí de tijolão. A gente tinha que puxar porque era uma antena telescópica e os celulares eram bem pesados por conta da bateria, gastava muita energia, enfim. Aí não utilizava esse tipo de antena, que era antena, era como se fosse mesmo uma antena monopolo, né? Uma antena Marconi, né? Que foi uma das primeiras antenas a serem utilizadas, que era uma faixa de frequência ainda até na faixa de 900 MHz, né? Que foi a primeira geração analógica de celulares, ainda quando era a primeira geração, que chamou primeiro 1G, né? Primeira geração. Então, foi utilizada uma outra tipo de antena. Estou só contextualizando, porque aqui nós estamos falando da microstrip de 915 MHz. Hoje em dia, as microstrips estão bem mais acima, estão na faixa do 5G, né, quinta geração, não confundir com 5 GHz, né, quando fala 5G, às vezes a gente confunde com 5 GHz, que é a faixa do Wi-Fi, né, a segunda banda, mas a gente tem que falar da quinta geração, né, que já está na faixa que você utiliza 700 MHz, que é um pouco menor do que essa daí, também microstrip, a faixa de 2100 MHz, ou 2,1 GHz, e a faixa de 3,5. E tem as outras, né, que estão ainda em licitação, mas não está em uso aqui no Brasil, mas que já estão sendo utilizadas a mundo afora, né, que é a quinta e sexta geração da telefonia móvel. Então, no caso, hoje em dia, os telefones celulares, né, eles utilizam especificamente esse tipo de antena. Por quê? Porque é uma antena relativamente barata, fácil de se fazer, a parte mesmo de confecção, de manufatura na indústria é muito fácil, apesar de que a gente precisa de um estudo mais elaborado para poder desenhar, né, fazer a engenharia, a parte de projeto, de desenho dela, como é que vai ser. Ela pode ser impressa na própria placa de circuito, né? Ela pode ser impressa, ela pode ter vários tipos de faixas de frequências, né? Vai depender ali, depois a gente vai ver o que muda quando se muda a frequência de operação e, consequentemente, o comprimento de onda, né? Então, aqui no nosso trabalho, a gente vai apresentar a microstrip de 915 MHz, que é uma antena, apesar de ser aí numa faixa de frequência já não mais utilizada, ainda é muito importante porque está bem próximo das que estão sendo utilizadas hoje em dia nos nossos telefones celulares. Então, o que é? O que uma antena faz, né? A antena nada mais é do que um transdutor. O que é um transdutor? No caso, um casador de impedância, um transformador, grosseiramente falando. É uma interface entre a impedância do éter, né, e a impedância do circuito que vai fornecer a energia necessária para movimentar os elétrons
do material da antena. O que acontece quando se movimenta os elétrons? Se gera um campo magnético, aliás, um campo elétrico. E o que acontece quando você tem várias cargas em movimento? Gera um campo magnético. Então, essa alternância entre campo elétrico e campo magnético é que vai fazer a onda eletromagnética, né? E ela tem várias particularidades, como, por exemplo, ela se propagar no vácuo, ela não precisa de... Inclusive, a matéria, ela é um agente que causa interferência no sentido de esvanecer, diminuir a energia de propagação. Então, é prejudicial à onda eletromagnética. Então, no vácuo é o lugar ideal que ela acha para poder se propagar, né? Tanto é que tivemos aquele acidente lá daquele submarino, outro dia, aquele submarino experimental, e eles não conseguiam utilizar o rádio, né? Não conseguiam utilizar celular, não conseguiam utilizar as ondas eletromagnéticas, porque na água não se propaga com muita facilidade a onda eletromagnética, ela esvanece, enfraquece rapidamente. Então, as comunicações eram realizadas por meio de cabos, né? E aí, a gente aqui vai ter a característica, né, de se propagar na velocidade da luz. Como eu já disse, quanto vai alterando o meio em que ela se propaga, você vai diminuindo a velocidade de propagação. Então, no ar, a gente considera que ela ainda se propaga com a velocidade da luz. E nós temos também a característica importante, que é dela, a mesma antena, quando ela é desenhada, quando ela é confeccionada, projetada, ela é projetada para uma determinada faixa de frequência. E quando ela é projetada, para essa determinada faixa de frequência, ela tanto pode transmitir como receber, isso até simultaneamente. E tem as outras propriedades dos pares harmônicos, né? O dobro, os pares, o quádruplo. Então você vai poder também trabalhar com aquela, não com a mesma eficiência, mas vai poder trabalhar com aquela mesma antena. É uma característica importante, porque aí você consegue, com uma mesma antena, você consegue operar em diversas faixas de frequências, certo? E então ela repetindo, tanto para transmitir como para receber. Você desenhando uma antena, ela vai ter essa característica. Próximo. Aqui, posso continuar, né? Aqui nós temos uma antena própria, de Itacuja, que a gente vai fazer a simulação, que é a de microstrip. O que é uma antena de microstrip? Simplesmente você tem ali dois materiais condutivos, né, condutores ali, metálicos, e tem uma superfície dielétrica, que se chama aí o substrato. O que acontece? Nesse substrato, você vai ter o que é o material isolante entre os dois materiais. O PET é a própria antena. O plano terra, que é o substrato aqui no caso da nossa figura inferior, ali na base, é que vai refletir. Na maioria das vezes, se não a grande maioria, ela é aterrada, porque ela vai ser como se fosse um espelho para as ondas eletromagnéticas. Ela vai refletir, a onda vai bater nela e ela vai jogar como, dependendo do ângulo de incidência dessa onda, ela vai jogar como se fosse o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. Ela vai jogar como se fosse um espelho plano, né? Aí você pode desenhar o plano de terra como você quiser que seja, né? O diagrama de radiação lá na frente, a gente vai ver o que é o diagrama de radiação. Tá, eu quero desenhar a antena para ela transmitir numa determinada direção. Eu não quero desenhar uma antena para ela rejeitar as costas, né? A parte de trás, né? Então você vai conseguir isso através do quê? Através desse desenho, essa geometria do plano de terra. Aí vai da sua imaginação, né? E também, quando se fala em antena, grande parte dos
dos que fazem antena trabalhando no laboratório, porque às vezes o simulado não corresponde exatamente com a parte prática. Então, muita coisa que se hoje a gente consegue modelar veio primeiramente da parte prática, porque quando se fala em antena tem coisa que a gente só consegue através da prática, nem simulando a gente consegue perceber algumas características. Então, no caso da antena microstrip, a gente consegue modelar através dos softwares que nós temos hoje, como o que a gente vai utilizar aí, o HFSS, é um software que consegue perfeitamente modelar essa antena. Então, por isso que ela é de fácil confecção, ela é barata para a indústria, porque você pode colocar ela na mesma placa de circuito ou num chip de silício. Você tem, por exemplo, no chip de GPS, você tem no próprio substrato inteiro, você tem essa antena interna e o circuito em volta. Então você tem um módulo, você compra, né? Até para Arduino, você pode comprar o antena de GPS com o próprio chip, já é um sistema completo. Você só entra com a alimentação e retira os sinais ali que já está. O próprio chip promove o sinal, né, de GPS, que é na faixa de 1 GHz, né? Então aí nós temos que essa microstrip, ela está funcionando aí, que a gente vai fazer na faixa de micro-ondas ali, que é de 300 MHz a 300 GHz. A gente denomina essa faixa de micro-ondas. E a estrutura é essa, próximo. Aí tem as vantagens, eu acho que eu até falei, né? Baixo custo, tamanho reduzido, adaptabilidade às superfícies planas ou curvas, que aí você vai desenhar o substrato de acordo com o que você quer que ela seja, né? Eu quero que minha antena eu quero que ela tenha um ganho na direção norte, na direção sul. Aí você vai pegar o refletor, é o que faz, por exemplo, o radar, né? O radar, você, aqui mesmo, perto ali, na região do Gama, você vê o radar girando, e a antena fica lá na frente dele. Então, ele gira numa determinada frequência, numa determinada. E ali ele vai variando, ele vai varrendo todo o espaço aéreo, porque transmite e recebe ao mesmo tempo, na mesma posição, ele transmite e recebe. Transmite, o avião responde e ele recebe o sinal do avião. E outro radar aqui, o primário e secundário, né? Só falando de um pouco de radar também ali. É tudo simultâneo, utilizando a mesma estrutura física, o mesmo refletor, que é esse plano de terra. Você tem a antena primária e secundária, no caso do radar. Então é isso, a compatibilidade com circuitos integrados, que eu já falei do GPS, né, o módulo de GPS, que no próprio módulo você tem a antena e o circuito de GPS. Você pode ver que é um quadradinho, um sólido, você consegue colocar o sólido, um módulo para Arduino você compra tranquilamente, relativamente barato você colocar. E é porque é barato você fazer esse tipo de antena PET. As desvantagens. A grande perda vai depender desse substrato, tem que ter qualidade, geralmente é utilizado fibra de vidro, um substrato mais que não pegue umidade, né? Quanto mais um substrato não for muito higroscópico, né? Que absorve, né? Umidade, vai ser melhor, porque a água ela interfere, né? Na propagação das ondas. Então tem que ser um bom isolante elétrico. A constante dielétrica a utilização de materiais dielétricos com alta constante dielétrica causa baixa eficiência e pequena largura de banda. A questão da largura de banda também é outro fator importante para esse tipo de antena. De fato, ela não tem uma largura de banda muito grande que a gente precisa. Então se desenha para cada frequência um patch. O que é o patch? É o próprio desenho da antena. Próximo slide aí a gente vai ver, olha lá, nos tipos de patch. O que é? Primeiro ali, a dipolo, aquela antena é a mais comum, aquele patch lá do tipo dipolo, mas você tem até os fractais, ó. Você tem circular, triangular, você pode desenhar a configuração que você achar e experimentar, hoje em dia com esse software aí, o HFSS, você consegue simular muito bem o efeito dessa variedade de geometrias, do patch, que é o elemento ativo, vamos dizer assim, porque tem o plano de terra, que é o elemento passivo, quer dizer, vai só refletir, vai só direcionar o sinal
no caso de transmissão, irradiante. E no caso de recepção, vai direcionar, vai abraçar aquelas ondas na faixa de frequência em qual o PET foi desenhado, né? Porque, como eu já disse, para cada faixa de frequência um tamanho, quem vai determinar o tamanho é o desenho e o próprio projeto. Então, você quer uma antena com uma faixa de frequência mais alta, vai ser pequena. Uma faixa de frequência mais baixa, uma frequência mais baixa, vai ser uma antena bem grande, né? Então, o PET é o elemento ativo da antena microstrip e é composta por um elemento condutor, no caso, muito utilizado, o cobre. Mas também utiliza a prata, até o ouro, né, no caso, quando você quer uma antena de alta performance. Próximo. Aí tem o plano de terra, né, eu até grifei ali, destaquei o que é o plano de terra. Acho que eu já falei, composto por um material metálico com a função refletor, impedindo a propagação de ondas na direção indesejada. É o próprio, como se diz, você pegar um espelho, você colocar uma vela na frente dele, eu quero direcionar aqui a luz para determinada direção, você vai mexer só no espelho, né? Mesma coisa ali, você só vai mexer, como eu já dei o exemplo do radar, porque a gente vê o radar girando ali, a antena está aqui na frente, ele só gira o refletor. Para quê? Para variar o quê? A direção de transmissão para a aeronave, e a aeronave transmite de volta para o radar, enquanto ele está naquela direção, a parábola, né? Quando ele volta, ele vai varrendo o céu, vai fazendo 360 graus rapidamente, para varrer todo o espaço aéreo. No caso do radar que a gente tem aqui, um exemplo, todo dia a gente pode olhar, ele está lá girando 24 horas, 7 dias por semana. Então, ele faz exatamente isso. Na mesma velocidade que ele transmite, a aeronave recebe, transpõe e ela responde: eu sou tal. Quem é você? Sou fulano. Aí já sabe quem é. E é só a variação do plano de terra, né? Porque a antena está lá, está fixa e o radar girando em torno. Só para ilustrar o funcionamento do refletor. Outra coisa aí que está falando que é importante é que ela pode ser aterrada, de fato. Quando você quer mais eficiência, você aterra o plano de terra, porque você coloca um potencial, um referencial nulo, né, de potencial zero, e você sabe que a antena, o elemento ativo, o PET, ele está ali num potencial variando de acordo com a frequência e com a potência, a energia do transmissor. Ou, no caso, se for uma antena receptora, a energia do emissor que está, sei lá, às vezes a milhares de quilômetros de distância da antena receptora. Então, se você tem um substrato bom, você vai concentrar, né? É a antena de satélite nossa, né? Que a gente usa, a antena da Sky, porque ela vai concentrar o refletor, a máxima energia possível aonde? No LNB, que é a antena em si, é só aquela pontinha lá da ponta da parabólica, né? E ali tá calculado para o foco, né? O foco, porque vai concentrar a máxima energia possível. Quanto menor a faixa de frequência, maior tem que ser aquela parábola. Então, por quê? Porque a energia ela tem um comprimento de onda maior, então é proporcional ali o refletor, ela é proporcional e é aterrado, né? A faixa de frequência que está se querendo obter, no caso da antena parabólica receptora, ou transmitir para o satélite, no caso da antena parabólica transmissora, né? Próximo. Aí o substrato ela é indispensável que seja um material com baixa tangente de perdas, né, que não tenha perda, porque a gente não quer que ele absorva energia, né, só quer que ele separe. E a distância entre o PET, não foi falado aí, mas é importante saber que a distância entre o PET e o plano de terra também promove a impedância e outras características de uma antena, né? Então essa distância também é calculada. Não é simplesmente, vou fazer qualquer substrato, não. A distância entre a antena em si, que é o PET, e o substrato, ela tem uma forte influência também na impedância, que é a resistência que o transmissor ou o receptor vai enxergar de uma antena dessa. Porque que a gente tem que saber o seguinte, uma antena é um transformador. O que a gente já sabe de um transformador? A gente já sabe que ele tem que ter tamanho determinado, que ele tem que ter
o tamanho é proporcional à potência. Então, a antena é a mesma coisa. Quando você olhar para a antena agora, a gente tem que olhar de forma. Ah, não, ali é um transformador de impedância, que a gente sabe que o éter tem uma baixa impedância, né? E o éter, quando o Maxwell falou que era o éter, esse espaço vazio, né? É o éter, ele chamou de éter. Ele sabia que tinha alguma característica, ele chamou de éter. Aí ele tem uma impedância de 300 e poucos ohms, né? E o circuito não, muitas vezes é 50 ohms, né? Que é uma baixa impedância, ou altíssima impedância. Circuito eletrônico, por exemplo, saída de um osciloscópio é 1 mega ohms, né? Por exemplo. Mas quando você fala em transmissor, é 50 ohms, né? Aí tem toda uma razão de ser 50 ohms, que não cabe agora a gente. Mas tá bem próximo dos 370 e poucos ohms do espaço, do ar, do meio em que a gente vive. Então, você tem que ter um transformador para causar essas impedâncias. Por quê? Porque você quer evitar a máxima perda possível. Você quer que seja o mais eficiente possível. Então, você tem que ter um transformador. E quem é esse transformador? A antena. A antena é um transformador. É um transdutor, certo? Que transforma um tipo de energia eletromagnética em um tipo de energia que a gente vai querer. No caso de um telefone, a gente quer ouvir e falar. Então, essa energia acústica que vai para um circuito, microfone e tal, depois vai para a antena, e depois a antena tem que fazer esse casamento de impedância entre o circuito e o ar, né? O éter, o espaço. O vídeo a seguir, a gente vai fazer a simulação dessa antena de microstrip, que funciona na frequência de 915 MHz. E a gente vai testar ela com 2 dielétricos, né? Para a gente ver a diferença entre um dielétrico e outro. Fique com o vídeo e a gente volta já já. Bom, então a gente vai fazer agora no HFSS a simulação dessa antena aqui. Ela é um pouquinho grande, então a gente vai chutar mais ou menos as dimensões delas dentro do programa. Daí a gente vai fazer 2 versões, né, para não ficar tão simples. A gente vai fazer uma com dielétrico de fibra de vidro e vai fazer uma com dielétrico RT Duroid. Então, eu vou abrir aqui o ANSYS e vou renomear esse projeto para antena. Daí, vou clicar aqui no HFSS. Esperar ele carregar aqui para a gente. Eu vou salvar esse arquivo. Salvar como? Escolher um lugar aqui que eu já coloquei uma pasta para ele. Ok. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é criar o nosso dielétrico. Então, eu vou utilizar essa ferramenta aqui. Para cima. Vou clicar aqui no Create Box. Eu vou mudar as unidades aqui para centímetros, porque ela é um pouco grande, né? Para centímetros. Então, vou colocar que ela é 20 por 20 e a espessura é de 0,8 centímetros. Vou dar um Ctrl D aqui. Vou mudar a cor. Vou colocar essa cor aqui, esse verdinho aqui. Bom, a gente vai criar agora o plano de terra. Então eu vou duplicar esse box, Ctrl V. E aqui eu vou colocar uma espessura de 0,05 centímetros. Vou mudar a cor dele aqui. Colocar esse laranja mais escuro. A gente pode ver aqui que a placa está pronta. A gente vai criar agora o patch. Para isso eu vou utilizar essa ferramenta novamente. Vou clicar aqui em cima, nesse vértice. Clicar 2 vezes no Create Box. Daí a gente vai colocar um tamanho de 10 por 10. E a espessura 0,05 centímetros. Daí a gente aplica, vamos ver como é que está aqui.
Agora a gente tem que posicionar ela, deixa eu só mostrar para vocês o que eu estou fazendo. Eu quero colocar ela nessa posição aqui, como está aqui na imagem, mais para cima. Então eu vou mudar as coordenadas dela, vou colocar aqui no x é 5, no y é 9. Aplicar, ver se ficou certinho, ok? A gente pode já mudar de cor, beleza? A gente vai criar agora a primeira feed line, que é essa mais fininha aqui. Novamente utilizando essa ferramenta, vou aproximar aqui. Clicando duas vezes aqui no Create Box, a gente vai colocar que ela é 1 centímetro por 3 centímetros. Aplicar isso. A espessura 0,05. Agora a gente vai posicionar ela bem aqui no meio aqui, no eixo X, e colada com o patch. Então, as coordenadas aqui 9,5, entendeu? E 6 aqui no Y. Ok? Trocar a cor. A gente vai criar agora a segunda feed line, que é essa aqui mais grossa. Então, utilizando novamente a ferramenta aqui. Como dessa ferramenta? Drawbox. Usando a ferramenta Drawbox. Subir. Ela é 3 por 6. Mais ou menos aí o tamanho que eu considerei. Dá uma aplicada. Ok. Agora a gente tem que posicionar ela no meio, né? Vou mostrar para vocês. Posicionar ela no meio e em contato com essa feedline número 1 aqui. Então aqui as coordenadas é 1.5, 8.5, 0 e vou dizer lá. Só olhar daqui de cima, está tudo certo. Perdão. Perfeito. Vou trocar de cor. Colocar esse laranja aqui. O que mais a gente tem que fazer é... A gente vai fazer a conexão. Agora isso aqui vai se tornar um patch só, né? Eu já vou unir essas estruturas aqui. Mas a gente tem que unir o patch com o plano de terra. Então eu vou utilizar a ferramenta de Rectangle. Draw Rectangle. Vou clicar aqui. Selecionar o plano, né? XZ. Vai ficar mais fácil que eu vou poder desenhar nessa face aqui. Ferramenta Rectangle de novo. Clicar aqui. Vamos ver se ele vai fazer certinho pra gente. Fez certinho. Só para ver das dúvidas, vou clicar aqui duas vezes e ver se as coordenadas estão certas. 5, 2 e... Tá um pouquinho menor, aqui é 3, né? Beleza, o retângulo eu vou mudar para laranja a cor. Agora a gente pode juntar você com você com você. É o box 3, 4, 5. A gente vai dar um unite. Vamos chamar aqui de patch. Patch. Ok. Vamos mudar o material para... Tem que ser um material condutor, né? Vou colocar cobre. O box, esse aqui é o de elétrico. Vou nomear para de elétrico. E esse aqui também é cobre, que é o plano terra, né? Ele vai ser cobre. Cadê? Plano terra. Clicar duas vezes nele aqui.
o material. Então é isso. O PET e o plano terra são de cobre. E o de elétrico a gente vai testar primeiro com... Perdão. A gente vai testar com a fibra de vidro. Depois a gente vai testar com o RT Duroid. Então, ok, a gente vai utilizar essa constante de elétrica mesmo. Então aqui eu vou dar um ok. Beleza, deixa eu trocar de plano aqui de novo. Ou vou deixar esse? Vou deixar esse por enquanto. A gente vai ter que fazer o Lamped, né? Vou fazer agora. Então, clicar aqui com o botão direito. Assign Citation Port. Modal Lamped Port. Vem aqui para Lamped. Então, ok. New Line. Bem aqui eu quero pegar o centro. O centro é 10. Bem aqui, isso. 10.1. 10.05. 10. Opa. Quer fazer rapidinho. Bora Station. Perdão. Port Lamped. New Line. Vamos lá novamente. Pegou 9.9. Vou dar 95. 10. 0.1. 10.1. 10.05. 10. Agora sim. Ok. Marcar essa opção. Dá um concluir. Se a gente vir aqui. Vamos ver o Lamped. Ok, certinho. Vamos adicionar agora a região de análise. Vou mudar aqui o plano. Região de análise. Vou colocar aqui 170, 150. Depois eu vou só trocar o Z para 170. Vou colocar 200. 200. Deixa eu ver como é que vai ficar. Muito grande. Acho que agora vai ser suficiente. A gente tem que colocar uma condição de contorno aqui na região para radiação. Salvar esse projeto. Acho que essas são as considerações. Vamos aqui no tipo de análise e colocar um avançado. A gente tem que fazer na frequência de 915 MHz. 915. Trocar para megahertz. 6, ok. Ok, novamente. Aqui em radiação, que a gente quer visualizar em 3D. Então, eu vou colocar de 0 a 360. Com passo 2, né? Aqui de novo 0 a 360. A gente vai fazer a mesma coisa, só que para 2D. Que vai de... que é 0, né? Que é menos 180. Que é 180. E ok. Salvar novamente. Acho que a gente pode vir para a simulação, verificar se está tudo ok. Se está tudo ok, vamos colocar para analisar. Bom, simulação concluída. A gente pode vir aqui em Results, Create Far Fields Report, 3D Polar Plot. A gente vai colocar o ganho e colocar aqui na escala DB. Tá aqui na vista isométrica. Então a gente pode ver aí que essa antena tem, pelo menos aqui vendo nessa visão, um comportamento bem uniforme, assim, né? O maior ganho está para frente da antena, né? Parte frontal da antena, então ela irradia mais nessa direção e recebe sinal também nessa direção. A melhor parte dela, onde ela recebe e transmite sinal, né? Aqui a gente pode perceber
que a gente tem esses fundos aqui, né? Onde aqui são onde a antena não recebe nem transmite sinal, né? O ganho aqui é praticamente zero. A gente pode plotar o 3D, o 2D também, né? Aqui results, radiation pattern, a gente coloca 2D aqui. E aqui a gente pode ver, né? Para frente e um pouco para os lados aqui, essa antena radia bem, recebe sinal bem. Mas aqui pelos 60 graus, para cá, pro lado 90 já vai ficando meio perdido. Para aqui é a melhor direção para essa antena. Ela radia um pouquinho aqui para trás, tem um logo aqui, né? Esse é o resultado são os resultados para o dielétrico de fibra de vidro. Então a gente pode vir aqui no nosso design, só trocar o material aqui para o RT Duroid. Cadê os RT Duroid? Eu vou colocar esse último aqui, constante 10.2 aí, constante dielétrica. A gente vai analisar novamente, tudo correto, e a gente já volta com os resultados. Bom, a simulação foi concluída. A gente pode ver aqui o gráfico 3, eu acho que o 3D é esse, né? Esse aqui. Então, esse aqui é o 3D. Bom, a gente pode ver a diferença aqui, né? A gente pode ver que a parte onde radia mais, onde essa antena radia mais, é essa parte aqui mais para cima, mais ou menos nessa parte aqui da antena. Para você ver, né, a diferença que faz o material dielétrico que a gente coloca. A gente pegou o material e colocou com uma constante dielétrica maior e a gente teve esse resultado aqui para o diagrama de radiação, né? Que no meio você teve uma baixa, né, no ganho da radiação dessa antena. A gente pode plotar o gráfico 2D agora e a gente vê, né, essa diferença aqui. Aqui a gente perdeu aquela parte, aquele lobo que tinha para o outro tipo de dielétrico, e estão aí os resultados. Então, a análise aqui, nesse caso, vocês podem me ajudar aqui, nós temos aí dois exemplos de como que o substrato, que é aquele espaçamento entre o PET e o refletor, no caso, o plano de terra, né, que pode ser chamado plano de terra, refletor, até espelho elétrico, né? Aí, aquele espaçamento, assim como o material em que ele é constituído, olha só como o tanto que ele interfere na geometria de irradiação, no diagrama de irradiação. Porque uma das características mais importantes quando se fala em antena é o chamado diagrama de irradiação da antena. O que é o diagrama de irradiação da antena? A própria identidade da antena. É o que vai dizer o quanto que ela concentra a energia em determinada direção. Porque, na maioria das vezes, a gente quer que a antena ela tenha uma direção preferida. Por quê? Porque, por exemplo, quando a gente está falando aqui, está com o aparelho, nós temos que projetar de forma que a radiação não venha o máximo, porque a gente sabe que as ondas eletromagnéticas causa aumento de temperatura. A gente não quer que cozinhe o nosso cérebro, por exemplo, né? Então a gente, quando a gente está usando o telefone encostado na cabeça, o desenho da antena, isso é até normatizado, que não pode ter o diagrama de radiação concentrado para a nossa cabeça. É norma isso aí, é exigido do fabricante. Por quê? Porque a gente não quer que ele cozinhe o nosso cérebro enquanto a gente utiliza o aparelho de celular, certo? Aí que a gente é até preferível aí a gente utilizar um aparelho celular, quem bem souber, bem sabe disso, tem que ter, usar em viva voz. Hoje em dia já é possível isso, né? Agora nem tanto porque as potências ficaram menores do que era antigamente.
Mas na primeira geração, até a segunda geração da telefonia móvel, nós tínhamos necessidade de ter potências muito elevadas. E isso causava essa preocupação, né? A Motorola fez um estudo que foi depois até foi arquivado, até porque a potência dos nossos telefones celulares hoje em dia, elas são constantemente variadas, né? Mas são prejudiciais à nossa saúde. De que forma? Não é causar câncer, ele agita as moléculas, como a gente sabe, do micro-ondas, né? O que acontece com a agitação das moléculas de água? Cozimento. Então a gente não quer que cozinhem nossos neurônios, por exemplo, nenhum tecido celular. Então elas são desenhadas, essas antenas, de forma a não concentrar energia para o nosso cérebro, tá? Então um aparelho tem que ser usado da forma que deve ser usado, com o microfone lá embaixo, com o alto-falante aqui no ouvido, né? Quando se você quer encostar aqui, que é usado da forma mais habitual. Se não, eu até aconselho que seja em viva voz, porque você vai evitar esse tipo de problema, né? E o desenho é por isso, você tem como desenhar a antena de forma ela concentrar energia do teu lado, né? Se você é destro ou canhoto, que não seja, aliás, mesmo mudando o celular, ele seja da parte que fica a câmera hoje em dia, né? Então a irradiação maior, você pode olhar que a antena ela é feita de forma a ficar nas bordas do aparelho, né? Você vê que tem um material, quando o celular tem acabamento premium, o material não condutivo é a linha da antena, e fica na parte traseira do aparelho, né? Quando você tem um material novo. Né? Exatamente. Porque ali é que ela tem que irradiar. E você consegue através do plano de terra. Ou trocando substrato. Olha ali, o que é interessante, você trocando somente o substrato, você já tem uma variação do diagrama de radiação. Aqui, ó, a gente consegue ver que o diagrama aqui é o diagrama horizontal, tá? E esse diagrama horizontal é o diagrama mais importante, que é o diagrama que você imagina como se estivesse ali olhando para o horizonte mesmo, de como é que, olhando por cima da antena, né, vamos dizer assim, e coloque ela lá embaixo e você olhe onde é que ela vai transmitir mais. Então ali, ó, você tem que ela transmite no primeiro exemplo, na figura superior esquerda, você tem lá que ela está em vermelho. Quanto maior ali o gradiente naquela variação lá, o vermelho é o mais intenso e o azul é o menos intenso. Você tem a maior concentração de energia. Isso você olhando em 3D. Mas se você olhar no diagrama de radiação ali, você consegue ver a fotografia olhando por cima dela. Você vê o que a gente chama de lóbulos, tá? Lóbulos é o quê? Lóbulo é como se fosse você apertar, pensa numa bexiga, você aperta, estrangula ela e ela cresce de um lado. Aquilo é um lóbulo, você faz um lóbulo na bexiga, no balão, né? Aí você solta ela, o balão fica lá. Você aperta no lugar, aquele ali fica um lóbulo, igual tá aí. Aí você tem um lóbulo lá, ó. Aquilo lá é onde se concentra a maior energia. Trocando só substrato, você não tem um ganho tão bom quanto tinha na outra, né? Aí você tem até uma distorção ali à esquerda, ó, no diagrama de radiação dá para ver, que transmite mais para a esquerda. No 3D não ficou muito visível isso. Eu acho que dá para ver até o lóbulo aqui, ó, tá para frente, né? Então dá para ver que tá distorcido. Esse não é uma antena boa, né? Só pela troca do substrato. Olha o quanto é importante você escolher um substrato adequado. Você falou aí do substrato e da espessura do substrato também. Também tem a questão da espessura do PET, né? Porque a onda eletromagnética ela entra no material e se o material é condutor, esse material vai absorver a onda eletromagnética em uma determinada distância dentro do material. Então, se você fazer uma antena muito grande, você pode estar gastando material, porque independente do tamanho da espessura do PET, a antena vai entrar só uma porcentagem dentro daquele material. E também porque não é feito com materiais, porque o PET não é feito com material que é isolante, tipo um plástico, porque aí a onda eletromagnética vai passar pelo material e vai passar reto. Isso. Tem que A ser gente condutor, quer tem que ter elétrons ali, elétrons livres. Tem que absorver um pouco dessa energia. Exato. O PET é o elemento ativo, né? O PET é o elemento ativo da antena, é como se fosse o irradiante, o elemento irradiante.
É porque as primeiras antenas foram as dipolos, né? Que dipolo é o quê? É um polo positivo e outro negativo ali do gerador. E o PET é o positivo, aquele elemento positivo. O Christian aí, o bicho é cabuloso, né? Das antenas, sabe tudo, velho. Não, a gente só tem uns 15 anos. Interessante. Você falou desse negócio aí da Motorola, fez o estudo, né? É engraçado porque a gente está emergido em eletromagnéticas, né? Em todo lugar que você vai tem Wi-Fi. Isso falando só de ondas de rádio, né? Porque tem a luz. Tem a Se a luz. gente for ver, A se a gente luz. conseguisse ver onda, a gente não conseguia enxergar nem 1 milímetro dos nossos olhos, porque é luz, é ondas de rádio, é som, é tudo, né? Ainda bem que a gente não consegue enxergar as ondas, né? Ainda bem, né? Que nosso espectro é bem curto, né? Bem curtinho. O espectro visível é bem estreito. É só um pedacinho do que a gente vê é o que existe. Se a gente estivesse vendo tudo que existe em nossa volta, rapaz, não dava para andar, não. Bom, conclusões. O que a gente pode concluir sobre esse experimento? Foi possível, né, simular antenas HFSS através do programa, né, do software. Obtemos o diagrama de radiação das antenas, né, e ver a influência do material dielétrico na direção de maior ganho da antena. Como eu já tinha falado e repito, o diagrama de radiação é quando a gente compra uma antena, a primeira coisa que a gente pede para o fabricante é o diagrama de radiação. Esse diagrama de radiação que foi simulado aí no HFSS, na prática, é muito caro obter isso aí. Não é? Aqui no Brasil só a Unicamp, acho que 2 ou 3 laboratórios conseguem fazer isso daí. Em antenas grandes, né? Porque essas antenas pequenas a gente consegue comprar a câmera, chama-se o equipamento para medir isso aí chama-se câmara anecoica. Exato. Aí é barato para fazer de micro-ondas, né? Porque a antena ela é proporcional à frequência. No caso de antenas grandes, é só 2 ou 3 laboratórios aqui no Brasil que conseguem fazer na prática, né? Porque a gente simula no software, a exemplo do HFSS, mas na prática o cara quer ver. Porque, como eu falei, antena é um negócio, cara, que não é, por exemplo, você está simulando ali, mas para você fazer a antena e botar ela em prática, a gente já aprendeu isso durante a disciplina prática, nem sempre funciona do jeito que a gente simulou. E aí como é que você faz o ajuste? É ali na chave de fenda mesmo, distanciando um elemento do outro, experimentando. Aí você leva para onde? Uma antena física que o laboratório recebe, né? E ali ele tem que entregar as características da antena. Como é que você, quando muda, você vai colocar como é que você vai saber? Você vai colocar nessa câmera anecoica, onde você tem todas as paredes tratadas, equipamentos de alta sensibilidade e precisão, uma antena muito boa, tem que ser uma antena que às vezes, na maioria das vezes, é mais cara do que o equipamento de medição. Já viram? Já consegue imaginar uma antena mais cara do que um equipamento preciso de medição? Existe. É esse tipo de antena que a gente tem num laboratório desse tipo. Ela vai movimentar, o equipamento vai movimentar em torno vai girar, né? E vai fazer o registro. O log, né, do sinal, e vai medir o campo magnético, o campo elétrico, e vai desenhar em 3D toda essa configuração como foi feito aí no HFSS. Então, hoje em dia está fácil a gente projetar a antena, mas é difícil colocar esse projeto em execução. Por quê? Porque você tem que, para obedecer um requisito desse aí, você tem que ter equipamento de materiais precisos e um laboratório desse tipo, câmera anecoica. Então é isso, né? O Christian aí deu uma aula aí pra gente, né? O Christian tem muito conhecimento sobre essa área. E é isso, a gente encerra nosso vídeo por aqui, né? A gente deixa aí nossas referências, né? Porque de onde a gente tirou, tudo certinho, e a gente agradece aí pela atenção.
E é isso. Obrigado e boa noite.